O que ainda falta acontecer? Que sinais ainda vão surgir? Esse é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo. No mês de dezembro de 2019, a humanidade entrou numa das piores crises sanitárias da história. De acordo com vários pesquisadores, a origem teria sido na China, mas depois acabou se espalhando pelo continente europeu e outros países do mundo. Até o ano de 2022, milhões de pessoas foram vacinadas, produzindo uma certa diminuição do contágio. As restrições, como o uso de máscara em lugares fechados, foram sendo retiradas pelos governantes. De repente, parecia que o mundo não viveu um momento difícil, mas apenas parecia. A crise sanitária continua. E qual foi o resultado social e econômico dessa crise mundial? Inflação alta, desemprego e falta de perspectiva sobre como será a vida daqui para frente. E quando a humanidade ainda estava meio atordoada por causa da crise sanitária, quando todos nós começamos a acreditar que as coisas poderiam melhorar, um novo cenário apareceu diante de nós. Em fevereiro de 2022, começou a crise entre a Rússia e a Ucrânia. O cenário mundial mudou radicalmente. Novamente, a humanidade entrou numa profunda crise. Desta vez, uma crise geopolítica. Uma crise que está produzindo consequências graves para todos os países do mundo. Mais uma vez, estamos vendo o aumento do preço do petróleo no mundo e, consequentemente, o aumento no preço da gasolina e dos alimentos. No Brasil, os preços dispararam. A inflação está devorando o salário dos mais pobres. O medo e a insegurança tomam conta de todos. Medo da fome, medo do desamparo, medo especialmente entre os trabalhadores assalariados. Enquanto isso, o presidente do Brasil e os governadores ficam apontando quem é o culpado pela crise, quem é responsável pelos graves problemas que atingem os brasileiros. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo. Desse modo, você vai ajudar nosso canal a produzir mais conteúdo aqui no YouTube. Como falei antes, a corda acaba arrebentando no lado mais fraco, os trabalhadores que ganham salário de fome. Veja, quando a gente começou a acreditar que nada podia ficar pior do que já está, outra notícia chega até nós. Uma nova doença infecciosa começou a surgir em vários países. A doença chamada varíola dos macacos. A doença é chamada assim porque o vírus teria sido descoberto pela primeira vez em macacos. Mas ainda existe uma discordância se a origem foi a partir de macacos ou de roedores, como os ratos, por exemplo. Segundo os especialistas, o vírus da varíola dos macacos é semelhante ao vírus da varíola humana. Vale lembrar que a varíola humana foi uma das doenças mais terríveis que já existiram. De acordo com os historiadores, 1 em cada 3 pessoas contaminadas com a varíola humana morria. Durante o século XX, a varíola tirou a vida de cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Finalmente, e graças a Deus, uma nova vacina foi produzida. A varíola humana chegava ao fim. Sobre a vacinação, doutora, porque é uma doença, a varíola, né, a varíola que a gente já conhecia, erradicada aqui no país. Na verdade, a gente tem a grande conquista da infectologia e da saúde pública mundiais foi exatamente a erradicação da varíola no mundo inteiro. A varíola humana não existe mais no planeta Terra. E sobre a varíola dos macacos? Os pesquisadores afirmam que ainda é cedo para apontar o nível de contágio e suas consequências. O que sabemos até agora é que os sintomas da doença são extremamente desagradáveis. Os principais sintomas divulgados até agora são febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, calafrio e também o inchaço em glândulas do pescoço, das axilas e da virilha. Depois aparecem coceiras na pele e o surgimento de pequenas lesões pelo corpo. É através das lesões na pele que acontece a contaminação.
Mas, segundo os médicos, o contágio também pode acontecer por meio da tosse da pessoa doente. No estágio final da doença, as lesões vão formando crostas que se abrem. Depois, elas começam a secar. Em resumo, sintomas extremamente desagradáveis. Nesse momento, o que tem despertado o interesse dos médicos e até mesmo da imprensa é saber se a varíola dos macacos vai se espalhar pelo mundo. Algo que não parece impossível de acontecer. Uma coisa parece certa: a doença dos macacos já se encontra em vários países e continua se espalhando. No Brasil, casos suspeitos começam a aparecer. Para alguns especialistas, a varíola dos macacos no Brasil é apenas uma questão de tempo. Vai surgir em nosso país, se é que já não apareceu. Leia comigo, bem rápido, os títulos dessas reportagens. Brasil tem 2 casos suspeitos de varíola dos macacos, diz Ministério da Saúde. Nessa outra matéria também podemos ler: varíola dos macacos. Secretaria de Saúde emite nota de alerta sobre notificações de casos suspeitos no Ceará. Veja, até o momento que estou fazendo este vídeo, ainda não existe uma pandemia da varíola dos macacos. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde, OMS, ainda não considera a varíola dos macacos como uma pandemia mundial, pelo menos por enquanto. Mesmo assim, o vírus que provoca essa doença já começou a ser investigado pelos cientistas da área médica. De qualquer modo, vamos continuar acompanhando as informações sobre a varíola dos macacos. E aqui podemos perguntar: será que vamos ver outra crise sanitária mundial? Será que estamos, mais uma vez, diante dos sinais do fim dos tempos? Que a gente possa pensar sobre isso, pensar e nos preparar. E que a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre nós. Se existe um personagem famoso nas histórias em quadrinhos, nos games, nos filmes, é o tal do zumbi. E o zumbi, a partir dessas ficções, é aquele sujeito que foi contaminado por um vírus, por uma bactéria. De alguma forma, ele se transforma num ser morto-vivo. Ou um vivo morto que devora seres humanos, que come a carne humana. Há muito tempo que os homens não aceitam a ideia de serem devorados. Pode ser por um animal e principalmente ser devorado pelo ser humano, pelo seu semelhante. Existem cientistas que estão discutindo essa ideia. Inclusive tem documentários no History Channel, na Discovery, falando sobre essa possibilidade de um apocalipse zumbi. E vejam o termo, apocalipse zumbi, o final dos tempos, o juízo final tomado por mortos-vivos, caminhando, dominando o mundo e devorando quem estiver vivo de fato. Mas uma questão continua a incomodar. O apocalipse zumbi é pura ficção ou é uma ficção espelhando uma realidade?